Olá pessoal, vou fazer uma pergunta para você que é político, especialmente você que é prefeito de qualquer cidade do país que esteja nos assistindo agora, ou vereador, principalmente o vereador de qualquer cidade do país, qualquer município, não importa o tamanho. Gostaria de fazer essa pergunta. Você sabe, é uma pergunta simples, qual a quantidade de pessoas com deficiência aí na sua cidade, no seu município? Você já teve essa preocupação de ter em mãos, pelo menos o percentual? Você, vereador, quando eu falo vereador, é vereadora, enfim, vereador, vereadora, de qualquer cidade, município do país. Você, prefeito, idem. Não se preocupe, a maioria não está nem aí para as pessoas com deficiência. O próprio IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil, e não é desse governo não, é de antes, bem antes, né? Dos governos anteriores. Não tem, de modo geral, sem generalizar, né, sem fazer generalização, não tem preocupação nenhuma com a pessoa com deficiência. Quando eu falo pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Imagina, nesse período que nós estamos passando, todo esse problema, essas dificuldades. As pessoas com deficiência não são prioritárias. E na lei diz isso. Né? Você vai no supermercado, no transporte coletivo, né? Tem as indicações, tem até a lei federal. Mas o comerciante, de modo geral, está pouco se lixando para isso. Eu, aparentemente, não tenho nenhuma deficiência. Mas amanhã, com certeza, se não morrer antes, e você também, não é só eu não, nós teremos uma deficiência. Uma deficiência simples, moderada ou avançada. Porque no Brasil, principalmente no Brasil, se tem aquela ideia de que as pessoas com deficiência, claro que isso aí, o símbolo é mundial, que é uma cadeira de rodas, né? Até aqui na pauta coloquei acessibilidade, não sei se está aparecendo aí, mas aqui, estou colocando meu óculos para ler, então eu tenho uma deficiência, né? Não dá para enxergar tudo aqui para fazer uma leitura. E antes de falar com você aqui, o que é que eu fiz? Eu procurei me certificar se tem alguma atualização do IBGE em relação à pesquisa que eles fazem a cada 10 anos. Que absurdo, né? Uma década para você fazer uma pesquisa mal feita, que aliás o IBGE, eu fiz a reclamação isso há 10 anos atrás, e com provas que o IBGE, seus pesquisadores, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, nos morros, né? Os pesquisadores, com preguiça, não sobem os morros. E quando sobe, não adentra a casa, quer dizer, se tem uma pessoa com deficiência, quer dizer, não precisa entrar na verdade, né? Mas o questionário completo. Isso eu tive relato de pessoas, meus amigos cariocas aí, que, olha, os pesquisadores do IBGE, eles não sobem os morros. Isso não é só o Rio de Janeiro não, né? Favelas, só mudou o nome, comunidade, não é verdade? Comunidade. Então, é uma lástima. Nós estamos aí em época de epidemia, e você acha que algo mudou? Muito pelo contrário, dificultou mais ainda. Então você que é deficiente, tem alguma deficiência, é cadeirante, tem uma deficiência visual, está nos ouvindo, não dá para assistir. Você que é parente, mãe, pai, irmão de alguma pessoa com deficiência, participe também, porque na verdade o grande culpado também disso aí é a falta de denúncias e reclamações de vocês. Vocês deixam passar, baixam a cabeça e só reclamam em último caso. Não, vocês têm que... leis não faltam. Não faltam leis. Leis municipais, do Estado e federal. Leis em proteção à pessoa com deficiência. Assim como nós estamos estudando agora a defesa do consumidor. Lei federal. Tá? Então, quanto a isso, o grande problema do país é as leis serem aplicadas. É aí sim. Quando eu fiz essa pergunta para você,
os nossos políticos de modo geral, se eles têm conhecimento do percentual das pessoas com deficiência. Não tem. Male male, né, como diz o meu amigo Genaro, da Moca, male male é o seguinte, em algumas cidades nem tem um setor específico para atender as pessoas com deficiência, né, que é o tal do Conselho Municipal de Deficientes em cada cidade. Grande parte não tem, mas quando tem, funciona de forma precária, né? Então nós estamos aqui, pelo menos no estado de São Paulo, temos uma secretaria municipal da maior cidade do país, que é a secretaria. Eu fui visitar as instalações alguns anos atrás. A estrutura é ótima, parabéns. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né? E pessoa reduzida em São Paulo, que fica na rua Líder Guadaró, se eu não me engano, próxima à Prefeitura de São Paulo. Funciona desde o governo do Fernando Haddad, que eu fui na época do Fernando Haddad, no governo agora do Bruno Covas, funciona perfeitamente. E do João Dória também, né, que ficou há algum tempo na Prefeitura. Então, funciona perfeitamente. Agora, eu gostaria que você, principalmente parente de pessoas com deficiência, abrangendo tudo, não procure só reclamar ou pedir, porque normalmente as pessoas pedem. Peça também, para que as pessoas ajudem. Mas você tem que mostrar a cara, sabe? Vir até as redes sociais, falar como é o seu dia a dia cotidiano. Nós, olha, temos um grupo aí chamado Minuto do Deficiente. Eu perguntei aqui para a minha produtora, nós temos com 3.000 e alguma coisa de membros. É muito? Não é muito, nós já tivemos 5.000 membros. Coloca aí, hashtag Minuto do Deficiente, ou então no Facebook, Minuto do Deficiente. Quem idealizou e quem criou esse grupo foi eu. Agora, eu vou contar uma historinha aqui que é verdadeira. É igual a história da raça negra, né? Quando a gente fala da raça negra, inclusive a Thelma, que ganhou o BBB agora dessa edição, foi ovacionada e tal. Claro, cada um tem que lutar pela sua classe, ou pela sua raça, né? Mas eu sou totalmente contra isso aí, sabe? De cota disso, cota daquilo, eu sou totalmente contra. Senão a gente vai pedir cota também para o... que adianta? Tem cota para pessoa com deficiência. E os empresários, né? Claro, sempre tem que deixar claro aqui, sem generalizar, as empresas não admitem funcionários, aquela porcentagem, né? A partir de 100 funcionários, você tem que ter uma pessoa com deficiência trabalhando na sua empresa. Olha, poucos empresários fazem isso, e quando fazem, ou quando não fazem, fiscalização não tem. É igual a história da máscara, né? Sem querer mudar do assunto, mas é no intuito disso. O Estado não tem capacidade, ele é incapaz de fiscalizar o que tem ao seu redor. Como é que vai fiscalizar, por exemplo? Talvez funcione porque é o seguinte, a mídia, quer aparecer na mídia faz isso. Então o que acontece? Eu não estou sendo contrário, muito pelo contrário. Já faz quase um mês que eu estou chamando a atenção do governador Dória, né, publicamente, nesse sentido. Já que é proibir, proíbe geral, né, ou então multa geral. O que acontece? Já que nós estamos aí de quarentena, fique em casa, né, no meu caso, eu tenho que trabalhar, meus trabalhos, meus serviços são essenciais, mas eu uso máscara na rua, né, não estou usando aqui em estúdio e tal. Eu uso máscara desde que... não precisa nem ninguém falar. Tal. E a maioria não usa. Isso aqui é o quê? Uma casa da mãe Joana? O governador, ele começa a cuidar de Brasília sem ser presidente. Né? O governador... Estou falando para o senhor João Dória Júnior, com todo respeito. Então, a máscara demorou. Agora que vai definir, né? Agora que vai proibir, todas as pessoas precisam usar. Senão, agora é decreto. Demorou demais, já que é para combater a epidemia. Eu ando por aí, então eu vejo as pessoas tossirem, né? Bom, já tem aquela falta de higiene normal. Nos pontos de ônibus você encontra muito isso. Né? Então é a briga pela água, né? Tem gente que tem medo disso aqui, ó. Água. Isso aqui é para beber, mas tem gente que tem que falar a verdade. Tem pessoas que de repente até aí falam, pô, mas isso é jeito de falar a verdade, né? As pessoas não têm o costume de higiene. Eu ando no transporte público. Aí é claro que aqui eu vou fazer um elogio às mulheres. Não que eu, por exemplo, sou um homem cheiroso. Eu tomo banho todos os dias, 2 pelo menos, e você tem que se perfumar e tudo mais. Tal. Mas pelo menos tem que ser assediado. Assediado, olha. Ninguém tem que ser assediado. A gente usa as palavras aqui. A pessoa tem que
cuidar bem da sua higiene. Agora, em questão das máscaras, eu estou falando, falei das mulheres. As mulheres normalmente quando entra, sabe aquele ônibus de manhã, quando você, aquele cheiro esquisito, o ar parado, entra uma mulher lá, ela já do lado positivo, com o seu perfume que ela usa, ela já começa a deixar aquele ambiente melhor. Então, parabéns às mulheres, que normalmente são mais limpinhas, né? Digamos assim. Mas em relação às máscaras, agora, dia 1º de maio, amanhã, dia do trabalhador, parece brincadeira, né? Dia do trabalhador, milhões de desempregados aí. E, bom, enfim, agora que foi decretado que todos precisam usar, senão são multados. Aí eu pergunto, tem um fiscal para cada um? Ou é média mesmo? Mas tudo bem. Todo mundo precisa usar, é isso que eu queria ouvir. Precisou o prefeito, alguns prefeitos de várias cidades, colocar como decreto. Então, você precisa usar. É para você, não é para, sabe, não é design. Muito embora tem máscaras aí que viram mais um design, né? Mas enfim, o importante é proteger. E o governo, ele não tem capacidade nem para oferecer isso. Então, cada um que se vire com a sua máscara, é ou não é? Então é isso, gente. Agora, na quantidade de pessoas com deficiência, como eu já previ, eu fui antes de passar para vocês, eu tive que vir aqui na página da ONU, que está atualizada mais ou menos. Mas diz aqui o seguinte, só para que você saiba, né? Então a senhora que é mãe de um cadeirante, de um garoto, de um filho, de uma filha, tem algum síndrome de Down, a criança é autista. Essas dificuldades acontecem desde que a criança nasce, porque aí tem o convívio com a sociedade e nas escolas. As escolas discriminam também, né? E não é só a escola do governo, estadual, municipal, as escolas particulares. Pelo fato de ser escolas particulares, já não tem tanto problema porque a escola paga. Então você já exige isso. Mas eu queria, na verdade, o meu interesse aqui é sempre, igual no rádio, é difundir a acessibilidade, a inclusão social. São poucos políticos ligados a pessoas com deficiência, são poucos jornalistas como eu ligados a pessoas com deficiência. Por quê? Porque isso aí não rende. Não rende mídia, não rende dinheiro, não é verdade? Ou não? Eu estou falando alguma coisa que você não saiba. Olha, a ONU e as pessoas com deficiência. Olha, segundo a OMC, com dados, você vai pensar que é antigo, mas não é. O IBGE está mais atrasado do que tudo, né? Mas aqui a ONU está mais atualizada, por incrível que pareça. Nós estamos em 2020, já quase no segundo semestre, e aqui tem dados de 2011, por incrível que pareça. Mas aí você vê como que são as coisas, mas para tirar uma ideia. Segundo a ONU, com dados de 2011, 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência. 1 bilhão de pessoas. Isso significa que 1 em cada 7 pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. A falta de estatísticas, olha, foi o que eu falei agora aqui. A falta de estatísticas sobre pessoas com deficiência contribui para a invisibilidade dessas pessoas. Isso representa um obstáculo para planejar e implementar políticas de desenvolvimento que melhoram a vida ou as vidas das pessoas com deficiência. É exatamente isso que eu quero entrar. Na verdade, quando você cobra um político, ele fala, mas eu não tenho dados, né, das pessoas com deficiência. E é verdade, mas se ele tiver interesse em procurar, ele acha, né? Você está numa cidade aí, vou dar um exemplo, uma cidade pequena, aqui na região metropolitana, Poá, onde eu já morei. Poá ele fica vizinha de Ferraz Vasconcelos, na região do Alto Tietê. Tem Mogi das Cruzes, que é maior, tem Arujá, Itaquá, enfim. Poá é uma cidade pequena, muito embora já cresceu bastante. Então ali, com a pesquisa, a própria Câmara Municipal, o vereador aí, aliás, um abraço à Câmara Municipal de Jacareí, e à Prefeitura, e ao povo, né, de Jacareí, aí de Jacareí, eu já aproveito e mando um abraço para Jacareí também, estou com Jacareí na cabeça, onde eu morei 11 anos. Mas Poá também não é muito longe, Poá só que é a região do Alto Tietê, e Jacareí é a região do Vale do Paraíba. Já que eu falei de Jacareí, eu vou falar de Jacareí daqui a pouquinho também. Mas Poá é uma cidade pequena. Ligeirinho tem pessoas com deficiência? Claro que tem. Claro que tem. Então, eu, não faz 3, 4 meses, eu rodei pela cidade até justamente em reportagem. E pelo tamanho da cidade,
falta, carece muita coisa, carece, mas tem muita coisa que mudou para melhor, né? Então você que é deficiente, uma pessoa, um cadeirante, por exemplo, né? Um deficiente visual, eu vi indicações ótimas, né? Ou, para não exagerar, boas, em Poá, na região aí, a cidade de Poá. Estou falando Poá, de repente a pessoa confunde com o Rio Grande do Sul. E então tá de parabéns, eu não sei quem é o prefeito atual, mas os vereadores, eu conheço 1 ou 2 vereadores da cidade de Poá, município de Poá. Então parabéns. Se cada cidade fizesse a sua parte, tivesse um conselho de deficientes, não adianta ter só o conselho ser um cabide de emprego. Ou então colocar pessoas indicadas porque ele é vizinho ou ele é amigo do tio do não sei quem, entendeu? E não entende patativa de nada. Infelizmente é isso que acontece, né? Não adianta você falar que não. Acontece assim, você é prefeito da cidade, você vai colocar o seu amiguinho, você vai colocar a sua amiguinha. Nada contra, porque você vai alegar o seguinte: eu estou colocando pessoas de confiança, tudo bem, confiança. E ela entende do assunto, ela entende do riscado. Não adianta você colocar um presépio para assumir uma secretaria ou um setor que ela não entende nada. Por exemplo, vai colocar uma pessoa que não entende nada de acessibilidade, no mínimo, e ela não vai saber atender a demanda de jeito nenhum. Então é preferível, né, colocar alguém que seja técnico. É importante isso. Não sou contra, porque, por exemplo, uma suposição, sempre gosto de colocar uma suposição. Se eu sou governo, eu sou um vereador, eu sou um prefeito, claro que eu quero ao meu lado pessoas de confiança. E eu não gosto de fazer média. Eu vou colocar parentes, sim, porque os parentes, claro, parentes, veja só, parente é dor de dente. Parente que tenha capacidade. Primeiro isso, capacidade. E outra coisa, tem que demitir, tem que admitir, assim como você admitiu, não funcionou, eu sou assim. Demite, né? Mas em preferência não contrate parentes, é até melhor. Até para a opinião pública, nunca ninguém aceitou isso. Então não coloque parente. Veja aí o que está acontecendo no governo federal. Então, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho já está atrapalhando ali desde o início. Então, você votou em uma pessoa, não na família toda. Então, de modo geral, na minha opinião, não coloque parente para trabalhar no governo, né? Ou então amiguinhos, né? Amigo de bar, amigo de tal. Quem é esse aqui? É o Zezinho. Mas do que ele entende de... Vamos colocar aí, secretário de obras. O que ele entende de obras? Ah, não, ele era jardineiro. É quase igual, né? Quase igual. Estou falando isso aí porque tem professores que não tem nada a ver e às vezes a pessoa se dá bem, e de modo geral não, mas é bom uma pessoa que entenda do assunto. E outra coisa, aprendizado. Não é verdade? Então, eu falei de Poá, agora eu vou falar de Jacareí. E Jacareí, quando era o governo do PT, inclusive. Quando eu falo aqui, gente, por isso que eu digo assim, eu procuro ser o máximo imparcial em tudo que eu falo. E no meu dia a dia. As pessoas que me conhecem sabem disso. Aqui eu não sou Dória, eu não sou Bruno Covas, né? Eu não sou Bolsonaro, aqui eu sou seu amigo, né? A gente tem a nossa bandeira, mas a minha bandeira é o Brasil. E aqui não representa nada, viu? Assim como se tivesse uma bandeira vermelha, não tem nada a ver com Lula, e aqui também não tem nada a ver com Bolsonaro. Aqui é apenas para ficar um negócio mais bonito, né? Nossa bandeira, valorizar nossa verdadeira aqui, ordem e progresso. Estão esquecendo disso? Muito pelo contrário, nós temos que ter ordem e progresso, não está tendo não. Bom, vamos lá. Em Jacareí, no governo do PT, o Marco Aurélio de Souza, que foi deputado também, eu tive a oportunidade, inclusive, de ser recebido pelo Marco Aurélio, pessoa muito simpática, me ouviu, colocou em prática olha só, os meus projetos, minhas ideias como jornalista. Por isso que eu digo, às vezes, você não precisa ficar procurando ser candidato a vereador para fazer alguma coisa, faça do seu jeito mesmo. Eu conheço muito presidente de associação de bairros que resolve muito mais do que muito vereador aí. Aí quando ele vira vereador, as pessoas, aí piorou, aí desaba, sabe como que é? É limão no leite. Então, eu como jornalista, na época eu trabalhava na Rede Saci, eu representava a Rede Saci da USP de São Paulo, e eu era responsável pelo Vale do Paraíba. Então, algumas falhas que eu observei em Jacareí, é a quantidade, claro, menor de espaço para estacionamento de veículos com pessoas com deficiência, que tinham seus carros autorizados. E o prefeito passou por um vereador, na época me parece que foi o Adriano da Ótica.
E foi colocado em pauta, isso eu nem acreditei, depois foi colocado. Eles não me avisaram, melhor ainda, e foi colocado exatamente nos lugares. Eu expliquei qual o lugar, porque as vagas para... Essas vagas que você vê azulzinha lá no logradouro, né, no estacionamento, estou falando nas ruas, depois eu vou falar dos shopping center. Elas estão ali próximo a um mercado, próximo a um comércio, próximo a uma UBS, próximo a um hospital, justamente porque é para facilitar. Essas vagas não foram colocadas ali de forma aleatória. E infelizmente, quando eu cheguei em Jacareí, eu vi essas falhas. Não sei quem foi, a gente não sabe quem é o pai da criança quando ele faz errado. Então, o que ocorreu? Eu fiz uma base ali e passei para o prefeito, na época o Marco Aurélio. Ele me recebeu em audiência. Olha, eu fiquei falando com ele mais de 40 minutos, estava marcado para 40 minutos, mais de 1 hora. Ele anotou tudo e passou para a Câmara, provavelmente. O vereador Adriano da Ótica, foi ele que me fez o convite, então tem que citar o nome dele. Me recebeu, achou a ideia ótima, e depois de uns 2, 3 meses eu observei que as vagas foram colocadas realmente onde precisava. Então é isso, gente, é coisa prática, né? Mas esse aí é um trabalho do vereador. O vereador tem que fazer isso. O vereador é fiscalizador do cidadão. Você que é candidato a vereador, inclusive agora esse ano tem eleições. Você sabe por que você é criticado? Porque você só aparece nas ruas quando é época eleitoral, e as pessoas não são trouxas, né? Não são bobas. Ao longo do tempo as pessoas vão ficando mais espertas, né? Então é isso que acontece. Então, quando a gente colocou aqui em pauta, eu queria colocar, por exemplo, atualizado o percentual de pessoas com deficiência no Brasil. Aí você me pergunta, aumentou? Diminuiu? Aumentou, claro que aumentou. E olha que, infelizmente, né, infelizmente eu digo, mas faz parte, né, do universo. Morrem e nascem pessoas. Agora, as pessoas que morrem, até que eu saiba, não voltam para cá. As pessoas que nascem, as crianças, o que a gente tem que combater é isso. E a medicina, aí que é legal, aí que é bacana. A medicina está muito avançada, então as pessoas com deficiência estão nascendo com um percentual menor, né, que tem algum tipo de deficiência, porque é o avanço da medicina. E olha, uma coisa que eu não posso me furtar disso é agradecer a você. Não só se preocupa, e eu tenho essa preocupação muito tempo atrás. Eu tenho um carinho especial para você que trabalha na área de medicina, você que é médico, qualquer área, você que é médico, qualquer área, principalmente você que trabalha, nem vou citar, porque a gente vai esquecer depois, né? Então é bom não citar. Tem uma lista aqui, mas a gente vai esquecer, é injusto. Você que é médico, você que trabalha aí numa clínica, você que tem uma clínica particular, você que trabalha para o Estado, você que trabalha para o município, para o governo federal, não importa. Você que é médico, médica, enfermeiro, você que trabalha, você que é colaborador de hospitais, olha, estou abraçando você. É claro que é essa fase de epidemia, mas quem me acompanha sabe que eu sempre estou elogiando a área da medicina, né? Todas as áreas, né? Hoje nós temos aí na rede social, principalmente o Instagram, uma quantidade enorme de profissionais. E cada vez a gente encontra mais jovens aprendendo com as pessoas, eu não vou dizer mais velhas, mas mais experientes. Então tem muitos jovens médicos de todas as áreas. Muito obrigado. Em nome de todos, né, eu tenho certeza que esse aplaudir é de todo mundo. E eu quero, já que eu falei de Jacareí, eu quero mandar um grande abraço. Estou vendo que está tendo muitas doações aí no Hospital São Francisco de Jacareí. Então um grande abraço a todos os profissionais. Se precisar da minha voz para alguma coisa, pode contar, tá bom? Divulgação do trabalho de vocês aí em relação à arrecadação, que é importante. Pode contar com a gente no rádio, aqui nas redes sociais. Eu só não gosto de fazer nada sem autorização ou sem permissão. Então, vocês aí, ou você que conhece alguém, ou você que está nos assistindo, que faz parte aí do Hospital São Francisco. Aliás, eu já fiz até matérias lá, né? Eu não lembro qual veículo, a gente trabalhou em tantos veículos, mas eu lembro que muito tempo atrás nós fizemos aí uma matéria nas instalações do Hospital São Francisco, que eu tenho um carinho super especial, super especial. E principalmente porque meu filho, o Edgar, nasceu aí, né? Que bacana. Mas você, de qualquer hospital de todo o Brasil,
e principalmente agora, que Deus abençoe vocês, se cuidem, eu sei que vocês se cuidam, né? Quando eu falo médicos, é aquilo que é estendido às enfermeiras, enfermeiros, auxiliares, enfim, todas as funções. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E claro que nós vamos sair dessa. Primeiro, ao mestre lá, e depois as mãos abençoadas de vocês. Que existem certas profissões que eu digo o seguinte: é a paixão. Se não fosse, vocês não estariam aí. E agora que o mundo está mostrando isso, agora que o Brasil está mostrando isso, se você não, por isso que é bom você escolher a profissão que você ama, não é que você gosta só, né? Ou você está só pelo dinheiro. Eu acho que a tristeza maior é você chegar de manhã, aí eu estou colocando no geral, você vai lá bater o cartão, eu sou do tempo de bater cartão, mas hoje é crachá, você passa lá, tal, não importa. Você entrou 7 horas, aí durante o decorrer do dia, você sai 5 horas da tarde, 17 horas. Você fica olhando o relógio, não vê a hora de ir embora para casa. Eu acho que é um sofrimento, né, de uma pessoa dessa. Ela entra pensando só em sair, ou então lembra só do dia do pagamento, que é o dinheirinho para ela receber, que é justo, é claro. Mas eu posso dizer publicamente, eu sou feliz hoje por isso. Eu atuo em 2 profissões, né, de área de segurança e área da comunicação. E as 2 eu tenho paixão. E quando você tem paixão, eu estou sendo simples, não é paixão, é amor mesmo. Aí você trabalha sem olhar o horário, né? E essa questão de ajudar, gente, essa questão de solidariedade, só para não falar coisa negativa, você que é brasileiro, é por isso que até também a bandeira aqui quer dizer, você não é governo, é você individualmente que cresce e faz aquele fermento, né? Aquele fermento de população unidas, no sentido hoje figurado. Mas o brasileiro, de modo geral, ele é solidário. Experimente na rua, você precisar de alguém para ajudar, as pessoas ajudam. Você olha, de modo geral, é assim, isso que é bacana. As pessoas não se fazem de surdas nem cegas, né? Não querendo parodiar aqui a acessibilidade, mas o povo, de modo geral, é solidário, né? E existe, eu comentei essa semana, e tem um lado positivo e negativo na questão da honestidade. A honestidade eu aprendi desde criança, desde que eu nasci, que a honestidade é obrigação, né? Não é obrigação, você não está fazendo nenhum favor. A senhora está andando e de repente caiu o celular da bolsa dela, que é difícil, né? A mulher normalmente está segurando o celular, mas caiu a carteira, caiu uma blusa e tal, a pessoa de trás vai lá e, ô moça, esqueceu aqui e tal. Carteira, quando tem dinheiro, então, quando acontece isso, você vê, é manchete no Jornal Nacional, e nos outros veículos e tal. Tem um lado bom, que é divulgado, então amplia, né, as pessoas que de repente têm uma tendência a não devolver nada, que é aquele papo absurdo que é achado não é roubado. Não, achado é roubado e você é o ladrão. Não tem esse negócio não, sabe? Inventaram algumas coisas aí que é bobagem. Achado é roubado e o ladrão é você, né? Então, eu sou desse seguinte sentido. Agora, por que vira mídia? Porque, de modo geral, as pessoas não devolvem, né? Principalmente celular, que é dinheiro vivo. Mas, uma coisa que eu gostaria de falar para você, mas eu não posso contar a história aqui, mas eu tenho várias histórias para contar. Quando você acha algo, ou viu que a pessoa é dona daquele negócio e tal, acha uma carteira, vamos dar, tem 100 reais lá dobradinho, nota de 10, você já percebeu que aqueles 100 reais que você acha, poxa vida, olha que sorte, Deus me ajudou. Não, ali é o seguinte, até uma pegadinha, pode acreditar no que eu estou falando. E 100 reais, ele vai ajudar de repente a você tomar Normalmente você vai gastar com besteira. Mas a dona desse dinheiro, ela ia pagar contas de luz, ia comprar uma dúzia de ovos, os filhos dela, o filhinho dela, pense nisso, pediu uma bolacha, não tem nada em casa, e esses 100 reais vai fazer falta para ela. Você pegou esses 100 reais, ficou na dúvida. Devolve, não. Aí encontrou um colega, eu vou tomar uma cerveja. 100 reais para você, foi rapidinho embora. Para ela, dava para fazer uma cesta básica. Aí que acontece? Você tem, pelo amor de Deus, não estou generalizando, mas fatos, o universo mostra. Não vou falar aqui de religião, estou falando de Deus. Aqui é o ar, né? Tudo isso aqui a gente tem que agradecer a Deus, né? Então, aí, olha, isso aqui é uma historinha, você acredita se você quiser.
Aí esse sujeito está desempregado. Aí ele gastou esses 100 reais que ele achou. Ele viu que a senhora... Ele nem chamou, ele falou, não. E esses 100 reais ele gastou, pagou cerveja para os seus colegas e tal. E na casa dele não tem leite. Não tem nenhum leite. Aí ele paga cerveja para o outro e tal. E cerveja, como é cara, 100 reais vai rapidinho embora. E aí ele conta a novidade. Olha, segunda-feira, isso estou falando para você faz de conta que é uma sexta-feira. Na segunda-feira, tem uma agenda marcada para ele, de repente, entrar numa empresa. Ele está desempregado. Aí tudo bem, ele chega em casa, né, todo alegre e tal. Para fazer média com a mulher, ele compra lá uma pizza e tal, com esses 100 reais, 100 reais rendeu. Vai lá e, bom, a mulher fica contente e tal. E ele nem comenta que achou dinheiro. E ele ia pegar dinheiro emprestado para ir pegar condução que não tinha para esse provável emprego na segunda-feira. E já estava quase certo. Essa vaga era dele, sabe? Ele entende do assunto e tal. Aí tem lá 10, 15 pessoas ali aguardando e tal, para fazer já o último teste e ser aprovado. Todos são aprovados. Por coincidência, ele não é aprovado. Ele não entende. Aí dá uma explicação e tal. Falou, olha, sinto muito, mas o que tinha aqui já preencheu, não tem mais vaga. Essas pessoas pegaram uma pontuação melhor do que a sua e tal. E, enfim, aí ele desce, né, vai, fica chateado, sabe? E o desemprego está grande. E ele para em um determinado lugar e encontra alguém conversando com ele e tal, e desperta isso, né? De falar para ele, olha, volta um pouquinho atrás, o que é que você fez para, de repente, você... Nada acontece ao acaso, né? Nada acontece ao acaso. Você acredita que algo acontece ao acaso? Não. O universo cobrou dele. Esse emprego, ele estava quase certo. Agora, fica aquela interrogação. Eu tenho motivos para acreditar que aqui você faz e aqui você paga. Senão, seria injusto. Você que é ruim, você que não presta, não vou nem falar palavrão aqui, você que é ladrão, né, vamos dizer assim. Quando eu digo ladrão, você também político, porque você é ladrão, você rouba o povo de modo geral, né, você engana o povo. Aí será que as pessoas têm que morrer? Porque aí ele não vai sentir, né, para ir para o inferno, aí você vai, é questão de religião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, seja honesto. Em qualquer situação, seja honesto. Sabe por quê? O que você pega dos outros não é seu, a princípio. Você tem que pensar dessa forma, não é seu. E não é seu mesmo, definitivamente. Com certeza absoluta, o dia a dia, o universo vai te cobrar. Você já percebeu quando as coisas costumam não dar certo? Sabe de quem é a culpa? Sua. Eu aprendi há muitos anos atrás, e você pode, de repente, falar, isso aqui é antigo. Então, mas você já praticou o seguinte, você tem um projeto, você tem uma ideia, quando você tem uma ideia, você gosta de partilhar, né? Principalmente com a sua família, né? Você gosta de, olha, eu vou abrir um negócio aqui e tal, eu vou abrir uma lojinha, eu vou abrir um salão de cabeleireiro e tal. Aí você conta para todo mundo. Eu estou falando inclusive família. Tome bastante cuidado. Quando você distribui as suas ideias, seus projetos, suas alegrias para os outros, principalmente projeto, dessas pessoas, inclusive da família, ela está torcendo contra você. É o espírito mau. De repente, eu estou falando bobagem aqui ou não? É uma realidade. A diferença é que você está ouvindo, me assistindo em rede, né? Eu estou falando publicamente aqui. As pessoas costumam até ter vergonha de falar isso, né? Não, Ligeira, imagina, minha família é maravilhosa. Não, para com fazer média, né? Eu tenho uma família maravilhosa também. Mas às vezes não é culpa nem do familiar. É o espírito mau mesmo, torce contra. Todo mundo está falando de doença, né? A gente fala de câncer, fala de... Mas uma das piores doenças, né? Desculpe, eu que estou agora colocando como doença. E de repente até doença. Que eu não tenho, graças a Deus. Aí você fala, ciúme. Ciúme é uma coisa natural. Agora, uma das piores doenças que tem dentro do ser humano, e dá para você mudar isso. É a questão, e você mesmo pode se cuidar. É a inveja. A inveja, ela mata. E você, eu não vou agora explicar por que ela mata. Uma das razões é essa. Quando você é uma pessoa invejosa, pode observar. Você deve conhecer um vizinho, um parente invejoso. Observe que você conhece essa pessoa há 20, 30 anos. Dá uma olhadinha na vida dela. Não mudou nada. A sua mudou, né? Para melhor.
E quando a gente fala melhora, não é só financeiramente, economicamente, não. Você, observa que você nunca teve doente, nunca teve doença, isso é dádiva, né? Mas eu digo, é o universo, né? Quando você corre atrás, né? Eu estou falando isso aí por experiência própria. O vizinho, há muito tempo atrás, comprou um carro. Aí todo mundo, poxa, ele comprou um carro graças ao seu trabalho. Aí tem gente que fica torcendo que o carro quebre, que ele sofra um acidente. Estou falando alguma besteira? Eu estou falando isso muito tempo atrás, hoje também. Um dos piores cânceres, pode falar assim, cânceres, né? Não vamos falar porque a gente já é brincadeira aqui, mas eu acredito, né, você que eu estou falando para muitos médicos, inveja é doença? É um distúrbio? A inveja mata, você já ouviu falar? Isso mata, porque a pessoa ela fica a vida toda trabalhando isso, 24 horas, aí ela não faz nada. Aí ela tem depressão, que a depressão é incurável. E depressão todo mundo tem, principalmente nessa fase que nós estamos passando. Por isso que é bom você se apegar. Nunca é tarde para você se apegar a Deus. Não é religião, a Deus. Você já agradeceu hoje, quando você amanheceu, quando você acordou? Você já agradeceu? Tem gente que não agradece a Deus por isso, né? Já vai reclamando. Você vai para as ruas, hoje está difícil, né? Se encontrar as pessoas nas ruas, mas você dá um bom dia, ela fala, bom dia por quê? Já tem uma resposta, um questionamento, né? Vamos ver quem está nos assistindo aqui. Fernando Daniel, alô Fernando, grande abraço, viu? A Inara Mel, minha amiga locutora, empreendedora. Aliás, a Inara Mel, parabéns, viu, Inara? A Inara, eu li alguma coisa sobre isso. Ela está fazendo um trabalho, olha, aproveitando aqui até a Inara Mel, que é uma grande comunicadora de rádio, trabalha na emissora que eu trabalho também, na Rádio Integração FM, mas ela trabalhou em outros locais também. Muito conhecida, a Inara Mel, é uma empreendedora, e ela está fazendo um trabalho voluntário, que é o que nós temos que fazer agora. Nesse sistema de R$1 o prato, né? Almoço, café. É isso mesmo, Inara? Do governo do estado, não é isso? Almoço de R$1. Eu esqueci o sistema lá. Mas a Inara Mel, Inara, parabéns, tá bom? Eu sei que tem você e muita gente, mas é sempre bom a gente convidar. Sempre há espaço para você fazer o seu trabalho voluntário. Rodolfo Pacheco, grande abraço, viu? A Shirley Santana Xavier, que é minha cunhada, um beijo para você, viu? Então assim, gente, vamos cuidar mais, primeiro que de nós, né, mas também das pessoas com deficiência. Nós temos um trabalho sério, de muitos anos, que é a proteção e defesa das pessoas com deficiência. E para quem trabalhou na Rede Saci, criou um grupo chamado Minuto Deficiente, é isso que eu queria frisar. Quando eu comecei a pegar pesado, visitar o comércio, criticar grandes empresários ou pessoas ligadas ao comércio, o número de pessoas, de membros no grupo Minuto Deficiente, ao invés de aumentar, diminuiu. Sabe por que diminuiu? Porque essas pessoas se sentiram ofendidas. Porque eu, através do rádio, principalmente do rádio, eu comecei a denunciar as pessoas que usavam vagas exclusivas, shopping center e tal. Quer dizer, a vaga não é sua, aí você vai lá e estaciona o seu carro. Aí uma pessoa que vem, uma cadeirante, vou dar um exemplo só da cadeirante, ela não tem a vaga ali, você está usando a vaga indevidamente, né, de forma ilegal, e além de tudo, você é uma pessoa imoral. É imoral mesmo. É só um minutinho, para com isso. Só um minutinho, isso é palavrão para a pessoa com deficiência. Você usa cadeira de rodas, você enxerga um deficiente visual, por exemplo, ele tem que ser a sua inclusão. Uma criança que tem dificuldade de assimilação, você já vai falar que a criança é burra. Burro e idiota é você. Que de repente a criança tem uma síndrome, tem uma dislexia, né? Então, não sou obrigado. Você é obrigado sim a pelo menos respeitar as pessoas, né? Então tem as pessoas que são surdas, e você fala com a pessoa tal, se ela não respondeu, provavelmente ela tem algum problema. Então vamos ser mais sensíveis, que seja pela dor, porque agora todo mundo está com dores, né? Todo mundo está sensível, todo mundo está ficando mais humilde, pelo menos eu imagino. Esse é o momento. Aí eu digo para você, nada acontece ao acaso. Eu não estou falando aqui porque eu li alguma coisa, não. Esse negócio de leitura, é bom você ler qualidade, né? Alô, Lucas. Um beijo para você, viu, Lucas? Lucas é meu sobrinho.
né? Lucas, garoto inteligente. Hein, Lucas? Crescendo, né? Beijo pra você, viu? E é isso que eu tô falando, ó, das crianças aqui, o Lucas, meu sobrinho, ele é filho da Shirley, que eu falei agora, Shirley Santana Xavier, ela é esposa do meu mano Eloy. É isso, as crianças, elas estão dando exemplos para nós adultos hoje, né? Que a gente lembra muito do passado, mas, poxa, você tem que viver o presente, e o presente são as crianças. Assim como nós ensinamos as crianças, a gente tem que ter humildade para aprender. Eu costumo ouvir, eu acho que isso é a melhor escola. É você, no dia a dia, você conversar com as crianças e com os idosos. São duas classes que você aprende muito. Os idosos. Quantas vezes eu tenho lembrança disso? Estou ali na cidade de Jacareí. O que não falta em Jacareí, agora eu vou até ajudar o pessoal aí, ó. O pessoal do comércio. O que não falta em Jacareí é despachante, ótica. Que mais? Despachante, ótica, que você encontra quase toda a esquina. E o comércio é muito. E banco de praça. Então, banco de praça, e você encontra muitas pessoas idosas ali da região, veio do Rio de Janeiro. Minas Gerais, tem muito mineiro em Jacareí. E quantos velhinhos lá, idosos, né? Eu falo velhinhos, meu filho não gosta. Até isso, olha, a educação, né? Idosos. Senta ali, a gente vai batendo um papo e eu fiz quantas amizades. Pessoas assim, idosas, né? E muitas das vezes, infelizmente, elas estão ali no banco da praça porque a família abandonou. Então, é tipo assim, só volta no final da tarde para uma hora de favor, né, tal. E as pessoas não ligam para essas pessoas idosas. É pai, mãe, avô, avó, né? Filhos. Então, mas quem sou eu aqui para querer consertar o mundo, né? Mas assim, gente, a gente veio com pauta aqui de acessibilidade. Eu gostaria de dar boas notícias, mas não tem. Mas o mais importante aqui é o seguinte, você todo dia, se você for ali no grupo, hoje eu não postei nada porque eu estou chegando agora, Minuto do Deficiente, se você for no grupo aí, Minuto do Deficiente, todo dia tem alguma matéria lá, ligada à acessibilidade, então com certeza absoluta. E eu quero agradecer porque a gente reclama muito, mas tem que agradecer também. O Grupo Globo, né? O Grupo Globo de modo geral, é o único portal a nível Brasil que diariamente você capta notícias, até pelo fato de ser o grupo, então você pega de afiliadas, notícias, informações sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência. E isso é importante, né? Porque difunde também. E para finalizar aqui, eu gostaria, você que trabalha no comércio, a gente fala casa cirúrgica, né? Você trabalha com bengala, você trabalha com produtos cirúrgicos, e hoje está muito, pela situação, provavelmente vende bastante máscara, cadeira de rodas, né? Então vou pedir um favor para vocês, por gentileza, baixe os preços. Vocês aumentaram os preços também. E sabe por que eu estou falando uma boa, mas eu já fiz denúncias de algumas casas e vocês serão nos próximos dias objeto de uma visita aí, uma visita dos órgãos ligados ao governo do estado de São Paulo, tá bom? Eu denunciei 2 casas aí. E são pessoas insensíveis. E olha que engraçado. Você está falando de acessibilidade, sensibilidade, solidariedade. E o camarada é comerciante, antes de mais nada, ele trabalha vendendo cadeira de rodas, quer dizer, só entra ali quem precisa, pelo menos eu imagino, né? Você já foi numa delegacia para olhar a cara do delegado? Você já foi no cemitério para ver os túmulos só? Olhar, ó, que bonito e tal. E você já foi no hospital sem necessidade? Então é mais ou menos isso. Quem entra na sua casa cirúrgica, né, comércio e tal, entra por algum motivo. Normalmente vai no mínimo olhar preços para depois comprar. E esses aí são clientes fiéis. Então, por favor, baixe os preços, né? Você está fazendo igual muitos maus comerciantes, sem caráter nenhum. A palavra certa é essa, sem caráter. Em toda a região. E eu estou falando isso, basta você ir lá no Facebook. Estou publicando todo dia. Nós temos uma parceria agora aí com a Defesa do Consumidor. São comerciantes sem vergonhas, que na minha opinião deveriam ser presos. Não é notificado, é presos, é cadeia mesmo. Como o PROCON dá um tempo ainda, porque eu até entendo, porque a lei é o seguinte, deixa eu explicar para você. Se você está vendendo 1 litro de leite, que custa R$ 3,40, R$ 3,50,
Sem motivação, não tem motivação. Você está vendendo por 5, 5,10, você está ilegal, né? Farmácias, vendendo medicamento. Eu publiquei ontem, hoje de madrugada, Drogaria Nobre, até lembrei agora, Drogaria Nobre Popular, Zona Sul de São Paulo. Aqui não tem eu, não. Drogaria Nobre, Zona Sul, Drogaria Nobre Popular. Remédios a 1.800%, ó, não estou falando besteira não, 1.800% de aumento. Marca aí na calculadora. O que é isso? E o dono dessa farmácia aí tem a cara de pau ainda de justificar. Não estou seguindo. Quer dizer, o camarada disse que estudou farmácia. Que farmácia você estudou, cara? Você é um comerciante inescrupuloso, dono de farmácia. E você só não foi atuado ontem porque deram uma manha de 3 dias para você apresentar notas fiscais, né? Aí aparece o holofote, aparece nós da imprensa, aí você fica todo amoadinho, porque a lei é federal, meu amigo. E você poderia, na minha opinião, ontem ser preso, pegar cadeia. E é inafiançável. Provavelmente você tem um poder econômico bom. Aí que tá, tudo certinho. Inafiançável. De 1 a 5 anos de reclusão. Preso. Mostrou ontem. Se você for no YouTube, você vai olhar. Eu estou falando o nome, Drogaria Nobre. Você será visitado novamente. E se tiver algum erro, meu amigo, vou torcer para você ser preso. Aí você vai dar um exemplo para os outros maus comerciantes de drogarias e farmácias em todo o Brasil. Não estou falando só de São Paulo, não. É uma sacanagem. É uma falta de vergonha. E normalmente farmácia, as pessoas doentes, idosas, né, com problemas de dores e através de um medicamento, isso que vai, né, sanar por algum tempo. E remédios, esses remédios são caros. Aí o comerciante já aproveita, sabe que essa pessoa precisa desse remédio, ele aumenta 1.800%. Meu amigo, é cadeia. Eu torço para que você vá para a prisão. Aí você vai tomar vergonha na cara. 1 ano. Você está preocupado com quarentena? Você vai ficar 1 ano na prisão. Não é afiançável. Aí é uma lei. Não é o que estou falando, é uma lei federal. Então procure, você que tem aí aquele livrinho, tem gente que tem Bíblia, né? Nunca leu nem uma primeira página, nenhuma página. E assim tem o Código de Defesa do Consumidor, aquele livretinho CDC. Eu tenho certeza absoluta que você que é comerciante nunca leu. Eu só leio quando aparece lá os fiscais do PROCON, o Celso Russomano ou o Jorge Wilson aí. Tem mais recadinhos aqui? Temos que ir embora, né? Rodolfo Pacheco, eu já falei, tal. O Leandro Flauzino. Leandro, acabei de falar de você aqui, ó. Leandro, manda um alô aí para ver se você está assistindo mesmo. Leandro Flauzino, se você não der um alô aqui, eu não vou falar o que você faz aí em Jacareí. Muito embora eu já falei agora há pouco, né? Então, gente, é o seguinte, a questão da acessibilidade é coisa séria. As crianças, né, quando começa a época de escola, claro que tem a discriminação. As escolas normalmente não têm acesso, não tem uma simples rampa, né? Eu estou falando se a criança, de repente, ela usa cadeira de rodas, mas aí a gente pensa também nos deficientes visuais, né? As pessoas cegas, as dificuldades que ela tem. Então, eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo, pelo tamanho da cidade, claro que você tem acessibilidade em todos os lugares, mas sempre há falhas, e essas falhas vão sendo consertadas, até pelo fato de ser a cidade âncora, né, do Brasil. Então a gente pode aqui citar, eu critico muito o metrô, mas o metrô, né, tá complicado elogiar o metrô, mas o metrô tem um projeto que funciona, que é apoio ao deficiente. Tem a questão, o que não tem é isso, é fiscalização. O que falta é fiscalização. Não adianta, a gente fala muito de leis, as leis precisam existir, mas precisa de elas serem aplicadas. E aplicadas através disso. Porque, na verdade, seja qual o tipo de profissão, ou se você é empreendedor, se você não está apto a atender o seu cliente, porque é muito fácil, né? E a gente tem pegado nessa tecla de empreendedor nessa época. E as pessoas estão carecendo que você baixe os preços. Você precisa ter lucro, mas não aproveite da situação e aumente muito o preço. Estou falando qualquer produto que você venda aí. Aí você justifica, isso que eu acho incrível. A pessoa justifica como se isso fosse uma resposta definitiva. Ela justifica que ela pagou, a indústria cobrou mais caro.
Então você é um comerciante, desculpem, ou você é um comprador incompetente. Porque se for só para comprar e revender, e você colocar o preço que é seu, você não precisa ser comerciante, né? Com todo o perdão da palavra, vá procurar outra profissão. Não vou falar para você varrer a rua, porque eu tenho o maior respeito para as pessoas que varrem as ruas, os nossos queridos coletores de lixo, né? Que são valorizados só em épocas de Natal e agora também na epidemia. Eu sempre valorizei esses profissionais. Então, troque de profissão, porque se você compra... Coloca aqui, olha, você compra essa água aqui por... Vamos colocar aqui R$1, né? Eu imagino que você vai vender por R$1,50. Você já está ganhando 50% aqui, colocando seus custos, funcionário, aluguel, tudo mais e tal. Agora você chegar com a água dessa que você paga R$1, você vender ela por 9, você não é um mau comerciante, você é um ladrão. E ladrão precisa ser preso. E foi isso que está sendo concluído pelo Procon. Aliás, eu quero mandar um grande abraço. Estou sabendo que ele está nos assistindo. Meu amigo, né? Ele é promotor público e agora é secretário especial durante 90 dias. Olha a importância, secretário. Não sei se o termo é esse, viu, doutor? Meu amigo, Fernando Capês. Ele já foi deputado, ele agora ele é diretor do Procon, né? Diretor do Procon de São Paulo, diretor-geral. Mas ele foi designado agora pelo governador João Dória para durante 3 meses ele ser secretário especial de proteção e defesa do consumidor. E ontem ele esteve na Itaquera, Zona Leste de São Paulo, visitando, entre aspas, né, as distribuidoras de gás de cozinha. 2 comerciantes me parece que foram presos. Tá vendo só o quadrado agora, né? Vocês não acreditam no que eu estou falando aqui, né? Quando é flagrante, não tem esse tipo de atuação, não tem fiança. Não tem fiança. E às vezes a gente tem até dó. O camarada ele é pequeno, ele está desempregado, vai lá e pega gás para revender. Ele tem que ganhar os seus R$10, tem. Só que, gente, é lei federal, sabe? Você está abusando. Então é preferível, de repente, você... Eu sou tempo de Juju, Jujuba, me dê aqueles... sei lá, esse negócio de gás aí está dando o que falar. Tem muita gente presa e, infelizmente, tem gente que não está... A própria mídia não está divulgando isso. Eu divulguei ontem. 2 motoristas foram presos. Está na cadeia, não tem fiança. Você pode conseguir um advogado, não vai conseguir, porque é lei federal. É inafiançável. Você entendeu agora? Inafiançável. Não tem fiança. E não dá para derrubar. Até onde eu sei, não dá para derrubar. Bom, só para... É uma notícia que eu tenho agora aqui. Você que vai receber a partir de segunda-feira, né? Porque amanhã é feriado nacional, Dia do Trabalhador. Comemorar o que é amanhã, né? Você que está esperando aí que... Eu tinha falado isso, eu tenho que dar uma resposta aqui. É a nossa injustiça brasileira. Olha, foi decretado que durante 4 meses, você que tem empréstimo em qualquer banco, empréstimo consignado, né, você que é pensionista, aposentado, tem a ver com acessibilidade. Né, são os nossos amigos idosos, pensionistas. Você que pediu dinheiro, ou você é servidor público de qualquer setor, da prefeitura, da sociedade, do governo, enfim. Você pegou empréstimo, pegou R$1.000, está pagando aí, eu vou dar um exemplo aqui, R$100 por mês. Durante esses 4 meses, a partir de segunda-feira, né, eu não sei o vencimento de vocês no início aqui, os bancos estavam, entre aspas, proibidos de cobrar durante 4 meses. Ficaria congelado, entre aspas, né? E depois você ia pagar lá para o mês de setembro, agosto. Foi derrubado ontem pelo STF, pelo menos as informações que eu tenho preliminares aqui. Mas, então tome bastante cuidado, converse com o seu gerente. Se foi descontado, converse com o seu gerente, tá bom? O gerente vai saber dar essa informação para você. Então, não fique contando que de repente você vai ter um dinheirinho a mais. Não. Como no nosso país tudo é novidade, né? Você vê o lado bom e o lado ruim. E sempre tem a ligação política, é ou não é? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado, tá bom? Bom, o Leandro, ele é da Ótica Perfil Jacareí. E esse óculos meu aqui, ó, bacana aqui. Já faz alguns anos que eu sou cliente da Ótica Perfil Jacareí. Você que é de Jacareí, claro que tem ótimas óticas aí. Mas dê preferência Ótica Perfil Jacareí, porque não é só uma ótica, né? Não é só vender. É o atendimento. Os vendedores não são vendedores, são consultores. Você não precisa entrar na Ótica Perfil Jacareí e comprar.
pergunte, né? E outra coisa, preços não tem para ninguém, tá bom? Grande abraço, pessoal.